mas Ele precisa vir e nos encontrar preparados, amém? E preparados não é no aspecto de santidade. A preparação não está ligada a eu estar pronto para ir para o céu ou não, porque a preparação foi encarregada por Ele mesmo, nos santificando pelo sangue. Então eu estou preparado para me encontrar com Deus, amém? A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele cujos pecados são cobertos e cuja transgressão é perdoada. Esses são os felizes, esses são os alegres, esses são os bem-aventurados, que somos nós, não é mesmo? Quantos aqui tem os pecados perdoados e as transgressões retiradas? Eu e você, diga para o teu irmão ao lado, fique feliz por isso. Amém, queridos? A Bíblia diz que dos teus pecados Ele não se lembra mais, Ele perdoou os teus pecados. Existe aquela charge, né, ou aquele entendimento de que quando chegarmos no céu, vai ter um telão, e aquele telão vai ser o telão do constrangimento, onde todos os teus pecados serão expostos, e as pessoas vão olhar, uau, não sabia que você era assim, hein? Tá louco, rapaz? Né? Parece que vai ter um telão do constrangimento, onde todos os seus pecados serão expostos, diante de Deus, ou sei lá. Mas eu não sei se podemos acreditar que vai ser assim, porque a Bíblia diz que dos meus pecados Ele não se lembra mais. Eu não sei se Ele vai reativar a memória naquele dia, buscar lá nos seus arquivos empoeirados e dizer, aqui está o pecado do fulano, deixa eu expor lá. Não, a Bíblia diz que dos teus pecados Ele não se lembra mais. Amém? Então aquele dia não vai ser um dia de constrangimento, aquele dia não vai ser um dia de exposição, mas aquele dia vai ser um dia de grande júbilo. Ele vai abrir a porta do céu e vai dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Vai ser tremendo, não é, querido? Então esse dia está garantido pelo sangue e pela obra de Jesus. Mas eu acredito que esse dia, nós precisamos estar preparados no assunto, a responsabilidade que nós temos com o reino dele. A responsabilidade que nós temos com a missão que Ele nos incumbiu, de ir por todo mundo, de pregar o evangelho do reino, de estabelecer a aliança que Ele fez conosco através de Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia ela é um pouco há um dualismo bíblico, parece até mesmo, de acordo com o ponto de vista, parece até mesmo que é um paradoxo bíblico, porque de um lado você olha a Bíblia, quando Jesus fala dos finais dos tempos, Ele diz, haverá guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, haverá muitas pestes, haverá muitas tristezas no mundo. A Bíblia fala de um fim trágico, um fim dolorido para a terra. Não é assim que nós lemos algumas expressões proféticas do final dos tempos? Então há uma verdade bíblica que diz sobre isso, mas também há uma outra verdade bíblica que eu digo que é um dualismo, porque a outra verdade bíblica diz que assim, as trevas cobrem a terra e a escuridão cobre os povos, mas sobre ti vai nascendo resplandente a glória do Senhor, amém? A glória do Senhor vai brilhando sobre ti. A Bíblia também diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então há um paradoxo, há um dualismo, de um lado trevas, de um lado terror, de um lado sofrimento, mas de um outro lado uma glória. A Bíblia diz que nos dias a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. E eu fico pensando, como que pode um lado tão trágico, o outro lado tão gostoso, um outro lado tão pacífico? Que é isso? Eu digo para você que isso é real, e isso acontece hoje. Dentro da nossa casa, onde o Espírito Santo reina, nós temos a paz, nós temos vivido dias com algumas lutas, com alguns desafios, mas nós temos proteção do sangue, nós temos a proteção e a inspiração do Espírito Santo, onde nossa casa vai bem, não vai? Agora, quando você olha pela janela da tua casa, e você olha para o mundo da janela da tua casa, você vê que o mundo está explodindo, queridos. O mundo está um caos. As pessoas não sabem para onde ir. As pessoas estão desesperadas. Casamentos se destruindo. O casamento frágil. Adolescentes vulneráveis. Crianças expostas. Estamos vendo os negócios onde o mundo inteiro, onde o homem se fortaleceu, onde o homem construiu todas as suas esperanças no dinheiro, no comércio, se desfacelando, se desestruturando, tirando o rumo das famílias e dos homens de negócio do mundo inteiro. Você vê o mundo em caos, mas por outro lado você vê a igreja avançando e a glória de Deus brilhando sobre a sua vida. Amém, queridos? Querido, por mais difícil que esteja, por mais luta que você está passando, mas você está debaixo da unção do Espírito Santo.
Há uma presença de Deus conduzindo você. Há uma proteção do Senhor conduzindo você. A tua casa vai bem. O inimigo às vezes se levanta, o inimigo às vezes assusta, mas Deus tem te dado vitória. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, queridos? Porque Deus tem levantado um povo santo. Deus tem levantado um povo protegido, um povo especial na terra. Porque Ele quer estabelecer um reino. Ele olha para esse mundo que está gritando. Ele olha para essa mãe que está vendo o filho se desesperando porque o filho está nas drogas. A filha está engravidando. Esses dias aí nós vimos pela televisão aquela garota que leiloou a sua virgindade por um bom dinheiro, né? E algumas pessoas dizem, uau, foi um bom dinheiro. Mas querida, dinheiro de prostituição. Você pode imaginar o que isso vai desencadear na vida dessa garota, nos filhos dessa garota, nos netos dessa garota, nos arredores da vida dessa menina. Essa menina comprou a sentença de tormento dela. É um dinheiro bom? É, mas ela ativou um ciclo de maldição na vida dela que vai levar um bom tempo para ela se livrar. E o mundo está assim. E o mundo tem até inveja disso, dizendo, oh, se fosse eu, né? Algumas, se eu fosse virgem ainda, até eu ia vender. Porque é um inspirativo. Mas é que o mundo está perdido, o mundo está tateando, procurando lugares. Mas querida, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Há uma esperança. Quando um crente chega, você já deve ter experiência disso, o teu patrão olha para você, é crente, ora por nós aí, para os negócios melhorar. Não é assim que eles fazem? O vizinho passa na frente da tua casa e fala, ô irmão, pastor, ore por nós aí, porque a coisa está feia. Eles olham em nós, eles dizem, vocês têm uma solução, vocês são a luz, vocês têm sal aqui para dar sabor em nossas vidas. Querido, Deus tem um plano através de nós. E Deus quer levantar um povo convicto da missão e do propósito que nós temos. Abra comigo na sua Bíblia, ou acompanhe no telão, o texto de Mateus capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 50. Eu quero falar para você sobre o potencial que foi ativado em nossas vidas. O potencial de conquista, né? Eu quero falar sobre o teu potencial. O que Jesus ativou em sua vida. O texto diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Pode passando, vai passando. Até o 53. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Querido, esse é um texto no mínimo difícil. Esse é um texto que as pessoas quase não pregam sobre ele. Mas eu não sei se eu sou teimoso, não sei se eu sou metido, não sei se eu sou curioso, mas eu gosto desses textos. E eu gosto porque a Bíblia ela não pode estar tão oculta, ela não pode ter coisas tão complicadas, porque a Bíblia ela foi escrita para esclarecimento e não para confusão. Então textos como esse, muitas vezes alguns pastores têm medo de entrar nesses assuntos, mas são textos que têm grandes revelações da graça, da bondade e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Querido, esse texto está falando que da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus. Uma coisa tão comum em nossas vidas. Conhecemos essa história, não é verdade? Celebramos isso em nossas vidas e glória a Deus. Agora, esse texto ele é curioso, porque ele fala quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu fala de toda a religião do Velho Testamento. Fala do santuário, onde era dividido em 3 partes. Átrio, lugar santo e o santo dos santos. Lembram disso? E dentre o lugar santo e o santo dos santos havia um véu que separava a glória de Deus dos sacerdotes, onde as pessoas não tinham acesso a essa glória. Mas Jesus, quando ele morreu, o véu foi rasgado, dizendo, todos agora têm acesso à minha glória. Aleluia. Não é para alguns, não é exclusividade de outros, mas é para todos aqueles que creem, todos aqueles que querem. Amém? O véu se rasgou para que eu e você pudéssemos aproveitar e desfrutar da glória de Deus. E a Bíblia diz que quando esse véu se rasgou, a terra também tremeu, e abriu a rocha. Eu imagino que essas rochas são todas as placas que sustentam, né, a camada, a crosta terrestre, e as rochas se abriram, e no tremor fez com que um terremoto, e abriram-se as rochas, e a Bíblia diz que se levantaram alguns mortos, pessoas que haviam morrido há algum tempo, levantaram.
E o texto diz, no versículo 53, pode passar, ele diz assim, e eles, não somente as rochas abriram, mas houve um mover no mundo dos mortos. E eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, esses mortos se levantam, e eles não somente se levantaram, mas eles foram vistos por muitos. Eu não sei como que foi isso, né? Eu imagino que não foi muito bem-vindo você ouvir um bater na porta, você abrir e ver lá que alguns deles já haviam morrido, e você deve, a pessoa que abriu a porta levou um susto ou morreu também, né? Mas aconteceu, a Bíblia diz que aconteceu. Quem eram esses mortos que levantaram? Aonde estavam esses mortos que se levantaram e foram vistos? Por que eles se levantaram? Por que eles ressuscitaram? Querido, para responder essa pergunta, nós temos que partir do princípio que a pergunta também tem que vir o seguinte: o que Cristo fez por nós? Que obra foi essa? Que até os mortos ressuscitaram. Que obra que foi que Cristo fez por nós? Que obra é essa que Cristo fez em nós? E que obra é essa que Ele quer fazer através de nós? De poder, de impacto, que mexeu com o mundo dos mortos, que abalou, que fez, que marcou a história, que foi confuso até mesmo. Olhos nunca tinham visto aquilo, ouvidos nunca tinham ouvido aquilo, mas os mortos saíram dos seus sepulcros. Eles se levantaram depois da ressurreição de Jesus e eles foram vistos. Eles foram vistos. Querido, quando você olha a história da crucificação, e no livro de Lucas ele narra que Jesus foi crucificado e no meio, no seu lado direito e no seu lado esquerdo haviam 2 ladrões com ele, ok? E quando ele estava sendo crucificado, na agonia da morte, um dos ladrões que estava do lado dele começou a criticá-lo, dizendo: você não é o Messias? Você não disse que é o cara que ressuscitava os mortos? Você não disse que é o Filho de Deus? Por que você não se salva? Lembram desse texto? E o outro ladrão que estava do seu outro lado repreende esse rapaz, dizendo: você está louco, rapaz, ele é o Messias. Esse segundo ladrão, ele reconhece a obra que havia em Jesus, e ele diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Lembra de mim, porque você é o Messias. Messias fala do rei ungido. Eu quero que você se lembre de mim, eu quero que você me dê uma oportunidade. E você lembra o que Jesus disse para ele? Jesus disse para ele o seguinte: hoje, diga hoje. Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Querido, isso é o texto que mais confronta a religiosidade de todo mundo, né? O homem nem foi batizado, o homem nem pediu perdão para os pecados, o homem nem frequentou um culto, não deu nenhum dízimo na vida dele. Jesus diz: olha só, esse cara vai para o paraíso. Interessante, né? Deus é bom. Agora, uma outra pergunta que nós podemos fazer é: aonde é o paraíso? O que é paraíso? Porque veja só que interessante. Jesus, ele disse para aquele ladrão, ele dá uma promessa para aquele ladrão dizendo: hoje você vai estar comigo no paraíso. Não temas, porque você reconheceu a minha unção messiânica. Hoje eu vou te levar ao paraíso, você vai estar comigo. Agora, vamos pensar um pouquinho na Bíblia, vamos conhecer um pouquinho mais, vamos dar uma passeada panorâmica sobre a Bíblia. Nós sabemos que após a morte de Jesus na cruz, ele não foi ao céu. A Bíblia nos diz que ele ressuscitou 3 dias depois. E durante esses 3 dias, ele não foi ao céu. É tão certo que no livro de João, capítulo 20, quando ele ressurge, ele se encontra com Maria Madalena, que estava no túmulo, que foi lá para ver o corpo de Jesus, e Jesus não estava lá mais. E ela quer abraçar Jesus, Jesus diz: não me toque. Não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai. Eu não subi ainda. Mas ele diz que hoje você vai estar comigo no paraíso, ladrãozinho, querido. A Bíblia não tem o nome dele. Com muito carinho, ladrãozinho. Mas se hoje foi para o paraíso, então o que é o paraíso, queridos? Parece que paraíso não é o céu. O que é o paraíso? Porque se paraíso fosse o céu, Jesus diria para ele: olha, não temas, porque daqui 3 dias você vai comigo para o paraíso. Porque eu tenho algumas coisinhas para fazer ainda. Minha agenda está um pouco lotada ainda nesses últimos 3 dias. Mas logo, logo eu passo aqui e te levo para o paraíso comigo. Mas ele diz: hoje você vai estar comigo. Agora, interessante nós entendemos isso. Porque
Quando a Bíblia Paulo fala em Efésios capítulo 4, ele diz que Jesus, antes de subir, ele desceu. Ele desceu às partes mais profundas da terra. E quando ele subiu, depois que ele desceu, ele sobe. E quando ele sobe, ele vem consigo ele sobe de uma maneira tão tremenda e tão poderosa que ele traz dons aos homens. E ele distribuiu dons aos homens quando ele subiu. Mas a Bíblia diz que antes dele subir, subiu para onde? Para o céu. Antes dele ir para o céu, como ele disse para Maria Madalena, espera que eu não subi ainda. Antes dele ir para o céu, ele desceu. E ele fez coisas nessa descida, que a Bíblia nos diz que levou pelo menos 3 dias esse período dele, numa descida. E quando ele sobe com muito poder. E esse poder respinga em nós através de dons. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, depois você acompanha. Agora, no Velho Testamento, havia o conceito dos mortos. Deixa eu tirar uma aula aqui, ok? Vai firme aí. Se você dormir, pede para o irmão te cutucar. No Antigo Testamento havia conceitos para o mundo dos mortos. E você vai encontrar na Bíblia pelo menos 2 expressões. Uma delas é o Sheol, ou Seol. Já leram na Bíblia? O salmista diz assim: ele não deixará que o seu ungido fique no Seol, ou no Sheol. Não deixará que o seu ungido veja a corrupção no Sheol. Sheol era um lugar dos mortos, um lugar onde ficavam os mortos. Também na evolução da palavra Sheol, se traduziu e ficou entendido mais modernamente, mais no tempo de Jesus, como inferno. Agora, nos tempos de Jesus, inferno era o conceito de um lugar em que havia muito fogo. Onde um lugar que havia condenação através de uma chama ardente, flamejante. Mas no Velho Testamento ele não tinha essa ideia de fogo, mas tinha a ideia de um lugar onde os mortos ficavam presos. Mas também havia um outro conceito no Velho Testamento sobre o paraíso. Agora, o que é paraíso? Especulações, ok, queridos? Nós não temos toda a revelação sobre isso, mas eu preciso falar para entrar na onde eu quero chegar. O paraíso era um lugar dentro desse Sheol. Era uma divisão, era uma subdivisão dentro desse Sheol que veio a ser o inferno. Então, o Sheol, quando você olha, a Bíblia tem várias expressões para se referir ao inferno. Fala do Hades, fala do Guena, fala do Sheol, fala do próprio inferno. Então, são vários nomes que você começa a ler a Bíblia, você fala, mas quem é quem aqui? Mas resumindo e simplificando, o Sheol é o lugar onde vai os mortos, e os mortos antes de Jesus. E esse lugar era dividido em Sheol e paraíso. O que era o paraíso? O paraíso, quando Jesus diz, hoje você vai estar comigo no paraíso, é que o conceito do Velho Testamento, antes da ressurreição de Jesus, é que no paraíso ficavam todas as pessoas que morreram e que tentaram a sua justificação através de sangue de bodes e de bois. E a Bíblia diz que esse sangue não era suficiente nem poderoso para justificar, e não era poderoso para me justificar diante de Deus, apenas para apaziguar a ira de Deus. Então ele não me dava poder para entrar no céu. Então as pessoas que morreram na lei do sacrifício, essas pessoas não conseguiam entrar no céu. Então todas as pessoas que morreram seguindo a lei dos sacrifícios, essas pessoas foram para o paraíso. E elas ficaram lá. E elas ficavam esperando um dia de uma redenção maior. E quando Jesus desceu ao paraíso, que ele leva o ladrão junto com ele, e Jesus foi até aquele lugar. Jesus foi, e a Bíblia diz no livro de Pedro, se você abrir comigo o livro de Pedro, pode pôr lá para nós. Olha só, se você acompanhar ali no telão, para você não se perder. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos. Jesus, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens segundo a lei do sacrifício, segundo a cerimônia do sangue de bodes e de bois, vivam, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Interessante, aqui a Bíblia diz que, está falando que Jesus desceu ao mundo dos mortos. Pedro está dizendo no contexto, depois você pode acompanhar, que Pedro desceu nessa sua descida, que levou 3 dias. Ele teve 2 propósitos nessa descida, ele tinha 2 agendas para fazer nesses 3 dias de morte. Uma delas, ele foi a esse lugar de mortos, paraíso.
E a Bíblia diz que ele pregou. A palavra pregar, por isso mesmo o evangelho foi pregado. A palavra pregar é evangelho, que é a mesma pregação que eu e você temos hoje, pregamos para as pessoas se converterem. Jesus, ele desceu da morte, ele já desceu com um sermão pronto. Você tem um sermão preparado para pregar? Jesus mesmo na morte tinha um sermão na manga. E a Bíblia diz que ele chegou até os mortos, e ele pregou o evangelho. Que evangelho que ele pregou? Ele pregou o evangelho de que o sangue de bodes, de ovelhas e de bois não era suficiente para salvar, mas o sangue do Cordeiro imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, é poderoso para te justificar. Querido, Jesus pregou um sermão muito simples, e aquele sermão foi ouvido por uma grande multidão, por uma grande nuvem de testemunha que estava lá embaixo. Quem é que estava lá? Você sabe imaginar? Você pode imaginar quem é que estava? Quem é que ouviu esse sermão? Você sabe quem ouviu? Querido, lá estava sentadinho numa cadeira igual essa, Davi. Davi estava ouvindo esse sermão. Estava Jeremias, estava Salomão, estava Eliseu, estava Ezequiel. Homens que andaram segundo Deus, homens que andaram segundo a lei, mas o sangue não era suficiente para redimi-los, e eles ficaram no lugar dos mortos. Jesus desceu até lá e pregou para esses homens. Talvez fez um apelo, não sei, mas ele perguntou: quem quer me aceitar aqui? E aqueles homens já reconheciam, porque pela fé, eles já sabiam quem era ele, pela fé, aqueceu o coração deles, testificou no coração deles, e eles se renderam a essa obra. E a Bíblia diz que esses homens foram impactados pela pregação do evangelho que Jesus pregou aos mortos, no paraíso. E o texto diz, livro de Mateus diz, que ele pregou esse evangelho, porque todas as vezes que o homem tentava se justificar pelo sangue de animais, ele tinha uma frustração. Mas aquele dia, o Senhor Jesus pregou para eles, e foi suficiente a redenção. Amém? E a Bíblia diz em Mateus 27, quando nós lemos, pode voltar lá, Mateus 27, olha só o que o texto diz, no 27, 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição. Saindo no versículo, a Bíblia diz que Jesus pregou esses mortos. E quando ele ressuscitou, ele trouxe consigo esses homens que estavam no paraíso. Quem é que foram vistos? Apareceram a muitos. Querido, provavelmente as pessoas viram Davi. Provavelmente as pessoas viram Eliseu andando pelas ruas de Jerusalém. Homens que moraram, Davi foi enterrado ali. Eliseu foi enterrado ali. É forte para você? E eles viram esses homens, porque quando Jesus pregou, eles foram justificados pelo sangue poderoso, imaculado de Jesus Cristo. E eles subiram. Por que eles subiram? Porque eles queriam dar glória a Jesus. Eles queriam honrar a Jesus. Eles queriam louvar a Deus através de Jesus. Próximo texto. E a Bíblia diz que depois dessa ressurreição, Jesus ficou mais 40 dias. Ficou mais 40 dias pela terra. Até que ele foi para o céu. Ok? Até que ele foi para o céu. Aí ele foi. E a Bíblia diz, tendo dito isso, ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Uma nuvem. Querido, essa palavra nuvem é a mesma palavra no livro de Hebreus, no capítulo 12. Não sei se nós temos esse texto, temos. Olha só, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, diga nuvens de testemunhas. Não sei se você conhece esse texto, mas deixa eu te localizar. Capítulo 12, versículo 1 está referindo a capítulo 11 de Hebreus, que fala toda a galeria dos heróis da fé. Lembram disso? Olha o teu irmão e fala assim, está na Bíblia, hein? Não vamos ler todos os textos, mas toda a galeria do capítulo 11, esse texto, capítulo 12, está falando, essa é uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? Lá está falando Sansão, Eliseu, Daniel, Abraão.
Ele está dizendo, nós fomos cercados por essa grande nuvem de testemunha, homens que pela fé viram a promessa. Alguns estudiosos, alguns comentaristas, dizem que quando Jesus subiu ao céu, uma nuvem o encobriu. E a palavra nuvem, de Atos capítulo 1, versículo 9, é a mesma palavra nuvem de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Provavelmente, queridos, a nuvem que cercou Jesus foi a nuvem de todas essas testemunhas que subiram do paraíso e abraçaram Jesus e foram com ele para o céu, por causa do sangue poderoso, imaculado, derramado na cruz. Amém, queridos? Foi poderoso. Depois da ressurreição, ele vem com poder, e ele consegue tirar aqueles que estavam presos na morte, aqueles que não podiam entrar no céu, aqueles que não tinham acesso à glória de Deus. Agora ele vem subindo, e ele sobe como um renovo. Isaías profetizou dizendo, e vem ele subindo como um renovo numa terra seca, e ele vem subindo, ele vem brotando, e ele vem surgindo, trazendo consigo os mortos, que estavam aguardando tão grande salvação. Se ele é o Deus dos mortos, ele também é o teu Deus, e ele pode levantar você, ainda que esteja morto, a Bíblia diz, viverá. Amém, queridos? Essa é uma missão que ele teve. Agora Jesus desceu ao mundo dos mortos, ele teve duas missões, com dois propósitos. Uma era ir até o paraíso. Aquele ladrão que Jesus falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso, aquele ladrão assaltou Jesus lá embaixo, lá no paraíso. Onde é o paraíso hoje, pastor? O paraíso é lá onde era mesmo. Mas o que tem lá no paraíso? Não tem mais ninguém. Jesus esvaziou o paraíso. Não tem mais. Pastor, e hoje se eu morrer eu vou para o paraíso? Não, hoje você vai para a eternidade. Porque o sangue de Jesus já comprou e já pagou a tua entrada para o céu. Eles ficavam lá porque eles não tinham. Hoje surgem as doutrinas aí do purgatório, etc e tal. Não, não existe mais. Você morre, você adentra a eternidade, e você abre, as portas do céu se abrem para te receber, instantaneamente. Amém, queridos? Olha só o texto. Mas daí Jesus desce. Nesse período de descida ele teve dois propósitos. Passa para mim, 1 Pedro capítulo 3. Olha só. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou. Pregou para quem? Opa! Nós vimos no capítulo 4, antes, que ele pregou a mortos. E agora Jesus vem e prega a quem? Espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Pode passar. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Quem são esses espíritos em prisão? Esses espíritos em prisão, a Bíblia está se referindo a demônios nos dias de Noé. Querido, veja só, deixa eu colocar as ideias aqui. Jesus desce com o propósito de salvar aqueles que ainda não haviam tido oportunidade de salvação. Pastor, mas hoje você quer dizer que se eu morrer sem salvação, eu tenho chance depois que morrer? Não, hoje não é mais assim. Entenda isso. Vai sair falando aí que o pastor pregou que os mortos podem aceitar Jesus, que isso é heresia. Ok? Até antes da cruz, aquelas pessoas que morreram eram injustas, elas morrerem e ir para o inferno. Não havia salvação para elas. Mas a misericórdia, a graça e a bondade de Deus alcançou o passado, alcançou o presente e alcançará o futuro. Amém? Agora, quando ele esvazia o paraíso, ele tinha mais uma missão. Ele tinha que ir lá anunciar aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos? A Bíblia diz que foram os demônios, espíritos que andavam desde os dias de Noé. Certo? Quem são esses? São espíritos que Deus diz, a Bíblia diz que Deus os confinou num lugar. E esse lugar é o Sheol, um lugar onde demônios são reservados. A Bíblia diz que em Apocalipse que o inferno, ele não foi feito para homens. O inferno não foi feito para mim e para você. Mas a Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Uma pessoa ir para o inferno é crueldade demais, é sofrimento demais. O ser humano não tem estrutura espiritual para enfrentar um inferno. Então uma pessoa que vai para o inferno é passar para a pior condenação e o maior sofrimento, que é até mesmo imensurável. Querido, você não pode
o que precisar de você, o que depender de você, nós não podemos aceitar que as pessoas vão para o inferno. Porque inferno, que ele não foi feito, não tem estrutura. O homem, a humanidade não tem estrutura para suportar o inferno. Porque ele foi feito para Satanás e seus demônios. E Jesus, com a sua morte, ele desce até o mundo dos mortos, e ele prega o evangelho para os que estavam no paraíso e dá um pulinho, né? A agenda já estava na mesma sintonia. Ele desce um pouquinho mais e vai até esses demônios, esses espíritos em prisão. Esses espíritos, tem a história de Noé, você conhece, mas veja só, vamos nos localizar. Quando o homem pecou, lá no Éden, querido, Deus disse para o homem que agora ele ia passar por um sofrimento. Do suor do seu rosto comerás o seu pão, os seus dias serão limitados, a maldição ia vir sobre a terra. Ele disse para a mulher, porque ela pecou, agora ela vai aumentar as suas dores de parto, ela vai servir ao homem, ela será escrava, e assim a maldição começa. E ele olha para a serpente, Satanás, e diz: por que você fez isso? Porque você levou o homem a cair. A mulher virá uma semente da mulher que vai esmagar a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar. Ali, naquele dia, Deus estabeleceu uma sentença contra Satanás. E querido, e daquele dia em diante começou uma grande batalha que norteou a humanidade até os dias de hoje. A grande guerra entre os homens, no mundo dos homens, de que Satanás tem, porque ele quer impedir a semente da mulher. Agora veja que tremendo, interessante isso. A mulher não tem semente, não é verdade? A mulher tem óvulo. A mulher não tem semente. Quem tem semente é o homem. E Deus diz: a semente da mulher. Mas como a mulher tem semente? Não, mas misteriosamente, poderosamente, magnificamente, Deus já estava profetizando que uma mulher virgem daria à luz a um filho. Não é tremendo? Tremendo. Deus já dizendo: ó, vai vir uma virgem aí, e milagrosamente ela vai engravidar, e o filho dessa virgem, que vai ser uma semente, porque ela não vai ser fecundada, extraordinariamente, essa semente vai destruir você. E aí começa uma grande batalha. Satanás de olho: quem é essa semente? Misericórdia, eu preciso saber quem é essa semente. Deus tem misericórdia, me ajude. Começou a grande angústia de Satanás. Que semente é essa? Que criança endemoniada é essa? Satanás ficou desesperado e começa a acionar todos os demônios. E a Bíblia diz que Satanás começou a ficar de olho na descendência. A primeira geração dos filhos de Eva, Caim e Abel, Satanás diz: é eles, são eles, né? Desculpe a expressão aqui, mas Satanás olhou e falou: são esses festinhas aí, vamos pegar eles. E a Bíblia, você conhece a história, Satanás instiga uma batalha entre eles, uma guerra, uma inimizade contra eles, e o primeiro assassinato é estabelecido, um irmão matando outro irmão. Satanás de olho na semente, Satanás querendo apagar o poder da semente. Nós vemos tantas outras coisas. Moisés, quando Moisés nasce, no tempo de Moisés, Satanás instiga Faraó dizendo: matem todas as crianças primogênitas, não deixe a semente da mulher nascer, porque essa semente vai ser um perigo para mim. Nós vemos Satanás instigando os líderes nacionais e internacionais a não deixar que as crianças cresçam. Nos dias do Velho Testamento, a Bíblia diz que havia um deus chamado Moloque, que ele era edificado no vale de Rinom. Rinom é uma das expressões para o inferno também, um lugar de grande fogo. Mas Moloque era uma entidade, que era uma estátua, que ela tinha barriga oca, onde os bebês, nos primeiros anos de vida, eram sacrificados a Moloque, queimados na barriga dele, que era uma fornalha, dizendo e sacrificando essas crianças, no intuito de que o homem sacrificando essas crianças teria bênção, mas na verdade Satanás estava querendo inibir a semente. Então nós vemos na história, toda a história da humanidade, Satanás uma grande batalha, o grande elo da batalha é que Satanás quer destruir a semente que vinha da mulher. Nos dias de Jesus, quando Jesus nasce, nós vemos Satanás instigando Herodes a perseguir as crianças, não é mesmo? Para matar as crianças. E assim ele fez. Em toda a história Satanás tentou parar isso, porque Satanás estava de olho: quem vai ser essa semente? Quem vai ser? Nós temos que desfigurar essa semente, nós temos que impedir essa semente. E a Bíblia diz que nos dias de Noé, no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que a terra se encheu de violência, querido. Se você colocar para mim Gênesis capítulo 6, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas,
Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, veja só, querido, filhos de Deus e filhas dos homens, há dois tipos de filiação aí. Filhos de Deus, uma versão mais comum que você vai encontrar ali, a palavra filhos de Deus é Néfilins. Néfilins é a mesma expressão usada que Jó usa aqui, quando Deus fez uma reunião no céu, e os filhos de Deus vieram até essa reunião, mas aquela reunião, quando se refere a filhos de Deus, está falando de seres angelicais. Os Néfilins, seres angelicais, viram que as filhas dos homens, filhos ali não é sentido genérico, de geração, filhos não é sentido de pai e filho, mas filho é no sentido de criação. Uns seres criados por Deus, seres angelicais, viram que as filhas dos homens, imagem dos homens, nascido dos homens, eram bonitas. Então 2 tipos de raças, filhos de anjos, seres angelicais, com seres humanos. Viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Os demônios ainda eram exigentes. Vamos ver aí o perfil dessa mulherada. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Deus ficou irado. E ele só viverá 120 anos. Pode passar? Naqueles dias havia Néfilins. Olha aí os Néfilins aí, ok? Esses são os filhos de Deus. Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente o quê? Esse tempo aí é o tempo do dilúvio. Então ele está dizendo, nos dias de dilúvio, naqueles dias havia os gigantes, havia os Néfilins, haviam as aberrações, haviam as misturas de raças, seres angelicais com seres humanos. E posteriormente o quê? Depois mesmo do dilúvio, continuou essas coisas. Ainda continua a existência desses seres. Quando os filhos de Deus possuir é no sentido de toque sexual, de ação, ato sexual. Possuíram as filhas dos homens e lhes deram filhos. Querido, no toque, no relacionamento entre seres angelicais e seres humanos, nasceu um tipo de vida. Você sabia disso? Está aí na Bíblia. E eles foram os heróis do passado, homens famosos. Pode passar? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos e do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O texto vem a seguir que Deus declara o dilúvio. E nos dias do dilúvio veio. Deus mandou o dilúvio para quê, querido? Para acabar com a perversidade que estava sobre a terra. Que tipo de perversidade? Um tipo de aberração, um tipo de mutação, um tipo de gene, que era uma mistura de seres angelicais com seres humanos. Que alguns estudiosos entendem que nasceram tipos de gigantes, homens de alta estatura, que viveram nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, e ainda perseveraram e permaneceram depois do dilúvio. Nós vamos ver daqui a pouco. E esse tipo de gigantes, esse tipo de aberração, eles traziam o mal sobre a terra, uma extrema violência, uma extrema ira, uma extrema ação contrária a toda a vontade de Deus, que Deus falou: eu não aguento mais, eu não vou mais ficar contendendo com esse homem, tentar arrepender o coração desse homem, eu não vou tentar mais ficar freando esse homem, vamos fazer o seguinte, vamos destruir tudo. A Bíblia fala que o dilúvio foi uma expressão para destruir toda a humanidade, para destruir toda a terra. Porque havia a maldição sobre a terra. Havia um tipo de existência que era ofensa a Deus. E a Bíblia diz que Deus encontrou Noé no meio disso tudo. Deus encontrou Noé. Veja Gênesis capítulo 9, pode passar. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Deus achou Noé. Pode voltar ali. Deus achou Noé. Agora é interessante. Essa é a história da família de Noé. Ele era homem justo. Querido, não havia justificação até Noé. Não havia o sangue que o justificava. Mas ele também era íntegro. Que tipo de integridade era Noé? A palavra íntegro aí é uma expressão de integridade no sentido que não tem mistura. Íntegro é uma coisa que não tem mistura. Íntegro é uma coisa que não tem mutação. É íntegro. Fulano é íntegro. Esse produto aqui é íntegro, ele é do mesmo produto, é da mesma matéria, não tem mistura. Deus olhou para a família de Noé e Noé falou: esse homem é íntegro, esse homem não sofreu a influência da mutação que estava acontecendo.
Então Noé vai ser separado. Noé vai ser uma nova história. Noé começa uma nova história. Porque o resto eu vou destruir tudo. Deus destruiu, queridos. Deus ficou irado. E Deus destruiu a terra, porque a terra estava debaixo de uma influência demoníaca e de violência como nunca nós vimos até os dias de hoje. O poder de Deus para destruir a terra não foi porque Deus ficou irado, se arrependeu de fazer a terra. A terra era boa, a terra era maravilhosa, a Bíblia diz que foi muito bom o que ele fez. Mas é que o homem perdeu o controle de toda a situação. Deus fez com que tudo se destruísse. E quando Deus destrói pelo dilúvio, você conhece a história? Nós vemos que depois do dilúvio, Deus tira Noé da arca, sua família, e faz uma promessa para Noé. Dizendo: Noé, eu não vou mais destruir a terra com dilúvio. Lembram disso? Eu não faço mais essa, eu não vou fazer mais essa atrocidade. E olha, eu vou deixar até uma aliança, um arco no céu para lembrar que todas as vezes que houver uma possibilidade de destruição da terra em massa, eu não vou deixar, porque eu não vou mais destruir. Por que Deus destruiu a terra? Presta atenção agora, esse aqui é onde eu vou começar a pregar agora. Por que Deus destruiu a terra com o dilúvio? Porque havia um tipo de vida que era ofensa a Deus. E Deus diz: eu vou destruir. Mas a Bíblia diz que posteriormente ainda continuou esse tipo de vida. Ele não foi extinto com o dilúvio. Porque depois nós encontramos Davi enfrentando com esse tipo de gente. Nós encontramos ainda expressões dos filhos de Néfilins pela terra. Deus disse: eu não vou mais destruir a terra com o dilúvio. A terra não vai ser mais punida. Entendam, ouçam. Quando Deus fala: eu não vou mais destruir a terra, Ele não está falando da terra. Ele está falando do que aconteceu com a terra. Toda a maldade que passou sobre a terra, Ele diz: eu não vou mais destruir. Com o dilúvio não. Mas sabe o que eu vou fazer, Noé? Eu vou levantar um povo. Eu vou levantar um povo na terra. Em vez de eu destruir a terra, eu vou levantar um povo. E esse povo vai destruir todo esse tipo de gigantes. E a Bíblia diz que Deus levantou Israel. Deus levantou Davi. Davi é aquele que mata gigantes. Deus levantou o exército de Davi, que matou gigantes. Você sabia que Golias era um dos 5 irmãos? Haviam 5 irmãos. Tanto que alguns dizem que por isso que Davi pegou 5 pedras, porque era uma para cada irmão de Golias. Davi matou um, mas o seu exército matou os outros 4. Deus está falando: eu não vou mais destruir a terra. Eu não vou mais ferir a terra. Pelo contrário, eu vou abençoar a terra. Porque no capítulo 11, ele levanta Abraão. E ele começa o projeto dizendo: eu não vou mais amaldiçoar a terra. Mas pelo contrário, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Eu não sei, não consigo ler a mente de Deus. Mas provavelmente Deus falou: puxa vida, não podia ter destruído a terra com dilúvio. Digo eu, não o Senhor, ok? Mas Ele diz: agora eu tenho uma estratégia. Eu vou levantar um povo nessa terra. E agora essa terra vai ser abençoada com o povo que eu estou levantando. E todos os gigantes que afrontam essa terra, eu estou levantando um povo especialista para destruir todos os gigantes. Porque a Bíblia diz que Jesus desceu da morte. Foi até esses espíritos dos dias de Noé. Esses demônios que tinham ocasionado toda a maldição sobre a terra. Esses demônios que estavam batalhando para destruir toda a semente que viera e que viria para ser uma ameaça para Satanás. A Bíblia diz que Jesus desceu até esses espíritos imundos. Desceu até esse lugar infernal. E a Bíblia diz que Jesus entrou naquele lugar, olhou para todos eles e disse: vocês tentaram me parar. Vocês tentaram impedir que a semente da mulher viesse. Vocês tentaram me matar desde o início da história. Vocês tentaram todas as estratégias, mas eu venho dizer para vocês, eu venho pregar. A palavra pregar aqui, diferente de pregar ao mundo dos mortos, a palavra pregar aqui é querigma. Diga querigma. A palavra querigma, ao contrário de evangelho. Evangelho é boas novas. Evangelho é a palavra da salvação, a boa notícia. Estava morto, mas vai viver. A palavra querigma é a mesma palavra para arauto. Querigma é a mesma palavra para o proclamador. Querigma é a palavra usada para a guerra, dizendo: vencemos. A Bíblia diz que Jesus chegou até esses demônios e disse: querigma. Vocês tentaram me parar, vocês tentaram me matar, vocês criaram estratégias, mas eu quero dizer que eu estou aqui. E eu venci vocês. Aleluia.
E Jesus disse também: e eu estou subindo agora. E todos aqueles que vocês trancafiaram, todos aqueles que vocês impediram, eu estou dizendo que eu estou levando eles comigo. E estou deixando uma geração que vai se responsabilizar para destruir todas as tuas obras. Aleluia! Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus disse: eu vou descer. Eu vou ficar 3 dias lá no submundo. Eu não vou ficar descansando. Mas eu tenho 2 propósitos: tirar o povo que está no paraíso e proclamar a vitória para os espíritos imundos. Aleluia. Aleluia. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão aí comigo? Vocês estão aí? Queridos, Jesus disse, Deus falou para Noé: eu não vou mais destruir a terra com dilúvio. A terra será poupada, mas os gigantes que me aguardem, porque eu estou levantando um povo forte e poderoso. E olha, vem uma geração que eu vou pôr o meu espírito de força, de poder, de ousadia nesse povo. E todos os gigantes dessa terra serão destruídos. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: a unção agora está sobre a tua vida. Aleluia. Capítulo 15 de 1 Coríntios, põe lá para mim, por gentileza. A Bíblia diz: se Cristo não ressuscitou, a Bíblia diz que depois que Ele ressuscitou, os mortos vieram. Depois que Ele ressuscitou, os demônios foram derrotados. Mas se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, queridos. E ainda estamos em nossos pecados. Por que Cristo ressuscitou? Entendam isso. Deus não ressuscitou Jesus porque Deus ficou com pena de Jesus. Deus não ressuscitou Jesus porque Jesus era o seu filhinho querido. Deus não ressuscitou Jesus porque Jesus estava sofrendo. Mas Deus ressuscitou Jesus porque quando Ele trouxe Jesus dentre os mortos, Ele estabeleceu um novo tempo sobre a terra dos homens. Ele estabeleceu um novo tipo de gente. Um novo exército levantou sobre a terra. E Ele deixou bem claro isso aos mortos e aos demônios. Aleluia! Pastor, o que eu estou fazendo aqui? Pastor, por que Jesus não me levou para o céu ainda? Pastor, por que eu ainda não fui arrebatado? Sabe por quê? Porque Deus não quer você no céu. Porque se você for para o céu, Deus tem que mandar o dilúvio sobre a terra. Ao contrário do dilúvio, Ele disse: eu não vou mais mandar o dilúvio, mas eu vou fazer diferente. Do seu interior, diga assim: do meu interior vai fluir águas vivas, águas vivas, águas vivas, águas vivas, águas vivas. Por que Jesus não voltou ainda? Por que não tem arrebatamento? Eu quero ir para o céu, pelo amor de Deus. Querido, se você for para o céu, os gigantes cobrem a terra. É por causa da tua presença aqui que essa terra é abençoada. É porque você está aqui ainda. É por causa das suas orações. É por causa de cultos como esse. É por causa de grupos familiares como o teu. É por causa de pregações do evangelho como você tem feito, que essa terra não está sendo destruída. Você está entendendo, queridos? Se Cristo não ressuscitou, se Ele não levantou dentre os mortos, por que é que estamos aqui? Ele levantou dentre os mortos para trazer justiça e para estabelecer um povo santo, um povo forte para destruir os gigantes. Querido, qual que é o valor da ressurreição? Querido, Jesus esteve entre esses demônios. Jesus esteve entre esse mal e disse: eu estou aqui. Vocês tentaram me parar, mas eu estou aqui. Ele ressuscitou dizendo que todos os inimigos estão vencidos. Tudo que limitava o homem, tudo que limitava as suas ações, agora foi vencido lá na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, Hebreus capítulo 9, quero encerrar com esse texto. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá agora a segunda vez. Diga: segunda vez. Jesus vai voltar, queridos, amém? Ele vai voltar e nós vamos ver Ele segunda vez. Ainda nós não vimos com os nossos olhos nus. Os antigos viram, mas Ele volta a segunda vez para que nós possamos ver. Ele volta agora a segunda vez, mas agora a segunda vez é com outra missão. Ele não volta mais para tirar o pecado. Ele não volta mais para pregar aos espíritos em prisão. Ele não volta mais para visitar o paraíso, mas agora Ele volta para trazer salvação àqueles que o aguardam. Salvação no sentido de nos tirar daqui. Salvação no sentido de nos resgatar daqui. Não salvação no sentido de nos purificar. Isso já foi feito.
Não salvação no sentido de nos justificar, isso já foi feito. Salvação no sentido de, agora eu levo vocês para uma terra, agora eu levo vocês para um lugar celestial, mansões celestiais, rua de ouro, mar de cristal, amém? Você tem essa promessa, nós vamos ver segunda vez, mas ele virá uma segunda vez, porque enquanto ele não vem, você está aqui para abençoar essa terra. Querido, Deus mudou a nossa história. Deus mudou. Pastor, eu sou devagar. Eu encontro alguns crentes dizendo, pastor, não conta comigo não, eu sou mais ou menos. Eu não tenho muita coisa para oferecer. Querido, o teu potencial é para matar gigantes. Deus te chamou, você está aqui ainda, porque tem gigantes que você vai enfrentar. Querido, a igreja se levanta nesses dias com um grande avivamento, com uma grande unção. E eu posso ver os gigantes que há na terra. Você encontra gigantes aí de todos os tamanhos e de todo tipo de habilidade. Você pode imaginar que tipo de gigante é esse chamado câncer, que entra imponente nas famílias, não é verdade? Família do rico, família do pobre, esse câncer entra matando com muita rapidez. Esse tipo de gigante que Deus quer que eu e você enfrentamos. O divórcio, o adultério, não é verdade, queridos? Está o adultério na casa do pobre, na casa do rico, na casa do crente, na casa do não crente. E a igreja está olhando e dizendo, por que o Senhor não me leva para o céu? Ele diz, eu não vou te levar, porque eu tenho gigantes para destruir através da sua vida. Querido, você está aqui e Deus tem posto diante de ti um inimigo que Ele vai destruir através da sua vida. A Bíblia diz que não é pela tua força, não é pelas tuas habilidades, mas é pelo Espírito de Deus que opera em vós. Querido, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, o véu do templo se rasgou. E Ele trouxe consigo os mortos no paraíso e puniu todos os demônios que te impediam. E agora Ele abre os caminhos para você pisar. E aonde você pisar, ouça a igreja, aonde você pisar, o Senhor te dará por herança. Querido, se você sabe que tem uma família que está em divórcio, que está em adultério, pisa lá, porque você tem habilidade para matar aquele gigante. Se você sabe que tem uma empresa que vai falir, pisa lá, porque se você pisar, os gigantes cairão. Se você sabe que tem uma família que está vítima do câncer, pisa lá, vai lá, enfrenta, porque os demônios, os gigantes cairão ao som da tua voz, ao abrir da sua boca, porque o que o dilúvio fez, agora você fará. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia.